Nosso Deus é digno de honra e de glória. Amados, a história dessa mulher, dessa profeta, ela é uma história que ela é diferenciada em relação às outras histórias da Bíblia. Só teve um homem que fez quase que a mesma coisa que ela. Vivia no templo, porque o Senhor havia falado para aquele homem que ele não morreria enquanto ele não visse aquele a qual tinha sido profetizado, qual aquele que tinha sido prometido de que viria e salvaria a sua nação. Como o texto que foi lido, o irmão leu para mim, e ele diz que aquela mulher, ela era uma mulher viúva, e que aquela mulher viveu somente 7 anos com seu esposo. A partir de sua mocidade, como o texto diz, teve o tempo que ela era ainda virgem, até os 7 anos ela viveu com seu esposo, tornando-se depois viúva. O interessante dessa mulher é que ela não fez como muitas outras mulheres, outras viúvas, que Paulo fala na sua palavra, que se tornaram fofoqueiras, andando de uma casa para outra, de um lugar para outro, talvez namorando e fazendo aquilo que não convinha uma mulher de Deus. Mas essa mulher era diferente. Ela ficou viúva, acredito que ainda muito nova, mas diz a palavra que ela não casou-se novamente. Aquela mulher, ela nos traz hoje ainda mais de 2000 anos que aconteceu esses fatos. Ela nos traz hoje ainda exemplo, ensinamento para mim e para os irmãos e para você que futuramente vai ver esse vídeo. Queridos, eu trouxe aqui alguns pontos concernentes à história dessa mulher, a atitude daquela mulher. O primeiro ponto que diz que era esperança ativa. Aquela mulher, ela tinha uma esperança ativa. Como é que é isso? Ela, com a morte de seu marido, ela, com a dificuldade que ela passou, como a gente sabe que naquele tempo não era fácil. Uma mulher que se ficasse viúva, ela teria muitas dificuldades. Mas em momento nenhum aquela mulher desistiu ou quis pelo menos desanimar. Mas pelo contrário, a palavra do Senhor fala que aquela mulher estava todos os dias no templo adorando ao Senhor. Porque aquela mulher, assim como todos os outros judeus daquela época, eles tinham a esperança de que veria o Messias. Você pode perguntar, como é que aquele povo antigamente era salvo? Se a gente é salvo através de Jesus, aquele povo era salvo porque eles tinham a esperança na vinda do Senhor. Eles eram salvos, mesmo que de forma indireta. Eles eram salvos porque eles esperavam, eles tinham esperança no Senhor. E o interessante é que aquela mulher não desanimava, apesar das
ela disse um profeta e ela não viu um anjo, mas a esperança dela chegou e levou aquela mulher a ver o próprio Cristo. Isso é para mim e é também para você. A nossa esperança, ela tem que ser sempre ativa, independente do nosso contexto, independente daquilo que está acontecendo no momento comigo ou com você. Nossa esperança tem que ser ativa. Uma outra coisa, a sensibilidade espiritual. Aquela mulher, ela tinha uma sensibilidade espiritual. Como é isso? Ela sentia a presença do Senhor. Ela era sensível à voz de Deus. Ela era sensível à palavra do Senhor. Porque aquela mulher diz na própria palavra que o irmão leu, que ela jejuava, ela se consagrava e outra coisa. Ela não só se consagrava, ela não só esperava Jesus, mas ela evangelizava, diz o texto lido. Porque o texto diz assim: enquanto ela esperava, ela anunciava para aquele que estava na mesma esperança que ela. Significa que ali também existiam outras e outras pessoas que também tinham uma fé viva e uma esperança de ver o Redentor. E aquela mulher, como também o homem que eu falei, que no momento eu esqueci o nome dele, eles viram a Cristo. Quando Maria e José foi apresentar Jesus, aquele homem pegou Jesus nos braços e disse assim: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos te viram. Assim é a minha esperança, assim é a sua esperança, assim é a esperança da igreja do Senhor. Nós temos sensível à voz de Deus, ser sensível à voz do Espírito, ser sensível à mensagem da palavra, abrir o nosso coração, mas precisamos entender que precisamos nos entregar. Aquela palavra, ela dizia que aquela mulher estava no templo todos os dias. Terceiro, a fidelidade a Deus, mesmo na dor. Eu estou abreviando a palavra porque o tempo já está findando. Como eu já falei, aquela mulher, a dor não fez ela parar. Aquela mulher, o sofrimento de ter perdido o marido, a Bíblia não fala se ela tinha filho, talvez não. Mas aquela mulher, independente da dor, porque ela era uma mulher jovem, agora estava numa situação difícil, numa situação complicada, talvez não tivesse ninguém para ajudar ela. Ela não estava ali murmurando, maldizendo-se, reclamando de Deus, porque ela agora era uma sofredora. Não, ela não ligou a dor, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza, não parou aquela mulher. Assim como eu e você, nada pode nos parar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
nos mostra isso. As portas do inferno eram sofrimento. As portas do inferno para aquela mulher era angústia. As portas do inferno era a viuvez, a solidão. E só quem sabe é quem se sente só. Só quem sabe é quem se vive só. Imagina passar por outras e mais outras lutas. Mas aquela mulher não deixou o sofrimento parar ela. Mas pelo contrário, ela se consagrava, ela jejuava, ela orava, ela clamava, ela buscava o Senhor e tinha a esperança de ver o Redentor da sua vida. Querido, que testemunho maravilhoso dessa mulher, que testemunho glorioso dessa mulher, que eu e você temos que pegar para mim e para você. Temos que viver o que aquela mulher viveu como homens e mulheres de Deus. Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos andar como carne derrotados. Para finalizar, quero enfatizar novamente. Aquela mulher, ela pregava o Evangelho. Só para enfatizar. Queridos, imaginemos você evangelizar. Imagina tu falar de Jesus, que Ele cura, Ele batiza, Ele salva e leva para o céu. Mas tem pessoas às vezes doentes na família, e você não vê a pessoa ser curada. E temos que continuar fazendo como aquela mulher, porque tem pessoas que desistem. Jesus, tu disse que tu cura, por que tu não curou? A minha mãe, meu pai, não sei quem morreu, por que tu não curou? Tu é ruim, eu vou deixar de te seguir. Queridos, aquela mulher, ela falou de Jesus, falou que um dia haveria, ela falou das promessas que tem no Velho Testamento, de que um dia haveria um que iria trazer a vitória, que iria trazer a paz para os nossos corações. E ele diz nessa palavra: eis que eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Diferente. Temos que seguir evangelizando, pregando o Evangelho, porque é difícil tu falar de Jesus e ver a tua vida toda na luta. É difícil tu dizer que Jesus é amor, enquanto que o teu lar está numa confusão, enquanto do lado do teu filho, da tua filha estão lá se gladiando, e tu tem que falar de Jesus, dizer que Jesus ele é a paz, que ele traz paz, que ele traz união, que ele traz vitória, que ele traz alegria. E muitas vezes o coração da gente está ferido. Mas temos que continuar servindo a esse Deus, independente do que seja ou
vida eterna. Se tu que pode nos dar paz, se tu que pode nos dar alegria, se tu que pode nos dar as conquistas, e é tu que pode levar para o céu. Não desista, não desista, porque não tem futuro, não tem lógica tu deixar algo que pode te levar para o céu, porque tu está passando por isso, aquilo outro. Tu tem que continuar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos prometeu moleza. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Porque diz a minha palavra, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo, nunca fora dele. Então siga o exemplo desta mulher conhecida como Ana. Eu agradeço a oportunidade em nome